Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nós recebemos o jornalista e escritor André Mansur, que vai conversar conosco sobre a sua trajetória no jornalismo e também na literatura. Mansur, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Alan. Sempre um prazer voltar para a LBV, instituição que respeito muito e onde eu trabalhei também. Mansur, conta pra gente, como é que nasce o seu interesse pelo jornalismo? Jornalismo ele veio muito do meu irmão. Meu irmão é jornalista também, ele é 6 anos mais velho do que eu. Ele se formou nos anos 80 na UFRJ e trabalhou no Jornal do Brasil há muito tempo, que é um jornal que eu sempre admirei muito. E como eu gosto de rock, ele era crítico de rock, ele acompanhou todo o surgimento das bandas de rock no Brasil, tipo Legião Urbana, Paralamas. E como eu gosto de ler e escrever, eu achei que ali seria um caminho para eu poder exercitar essa vontade que eu tinha, né, de continuar trabalhando com leitura e com escrita. Aí eu fiz também a mesma faculdade que ele, o FRJ. Você falou aí sobre a questão da escrita. Como é que nasceu o seu interesse? Porque você falou do jornalismo, o nascimento do seu interesse pelo jornalismo. E agora, como que nasceu o André Mansur escritor? É algo que caminhou para e passo, foi paralelo, ou uma paixão acabou despertando a outra? A escrita surge mesmo na faculdade, porque nós tínhamos um grupo de amigos lá que nós fazíamos muitos textos de humor. Brincava com situações da própria faculdade, com professores, e a partir dali eu tomei gosto, assim, mas principalmente textos pequenos de humor, como se fossem pequenos esquetes. Eu lembro que eu escrevi uma história chamada Superávit, o Herói Brasileiro, que era um herói meio atrapalhado, assim, que a gente quase publicou até pela própria faculdade, e a partir dali eu pensei, poxa, acho que eu vou exercitar a escrita até de uma forma mais aprofundada, tentar escrever contos, romances, e mais tarde surgiu o interesse pela história do Rio de Janeiro, e aí trabalhar com pesquisa histórica, mas o interesse mesmo pela escrita foi na própria faculdade. Algum autor em específico? Porque geralmente ao longo da faculdade você se depara com muitos textos, alguns cativam muito a atenção. Algum em particular que tenha despertado em você aquela vontade, puxa vida, eu gostaria de fazer isso aqui. Você, naquele momento que você se identificou na faculdade, você lembra? Sim, sim, foi. É engraçado que eu entrei para a faculdade achando que ia escrever sobre música, mas aí a literatura acabou ganhando espaço. Uma amiga minha me emprestou Quincas Borba, do Machado de Assis, e os primeiros Clássico. parágrafos logo, que falava Rubião fitava a enseada de Botafogo, ali eu descobri a paixão por Machado de Assis e a paixão pela história do Rio de Janeiro, porque Machado é final do século XIX, um período que eu me interesso muito em pesquisar hoje em dia, mas ali naquele momento foi Machado de Assis, logo em seguida veio Lima Barreto e também eu li Vidas Secas do Graciliano Ramos. Mais tarde veio o interesse por autores estrangeiros, mas naquele momento ali o Machado foi impactante, até hoje é o autor que eu mais admiro. Você falou das suas experiências aí escrevendo algumas esquetes, muito ligado com o humor durante a faculdade, junto com um grupo de amigos. Mas como é que foi o nascimento do escritor oficialmente? Aquele primeiro momento que você conseguiu publicar alguma coisa, como é que foi para você emocionalmente conseguir ver um texto seu sendo publicado? Essa história dos amigos, a gente quase publicou essa historinha do Superávit Herói Brasileiro, mas depois eu tentei publicar, comecei a escrever mais contos, tentei publicar, mas nos anos 90 era muito difícil conseguir editoras, até que em 2004 eu acabei entrando na literatura por um texto de humor, que é o Manual do Serrote, que é um personagem que a gente brinca, que é um personagem que sempre tem alguém para pagar a conta para ele sempre pega emprestar um telefone, consegue carona. Então dali foi a primeira experiência ver o livro publicado. Realmente ver o livro pronto, e realmente foi um livro que ficou com acabamento muito bom, usaram um papel bom, aquilo foi uma satisfação mesmo para mim. Depois veio o Velho Oeste Carioca, que já é a temática da história do Rio de Janeiro, que também foi um impacto muito grande para mim, porque quando você vê o livro pronto, com a capa pronta, com toda a diagramação feita, aquilo realmente dá uma diferença, dá um diferencial. Nossa, o que te motivou a escrever os livros e ainda motiva até hoje? Porque geralmente você traz uma motivação específica quando você desperta para o fato. Você falou aí de grandes clássicos que leu, que acabou despertando seu interesse. Mas o que te motivou naquele início e até hoje você mantém para continuar escrevendo seus livros? Engraçado que até a faculdade eu não tinha realmente esse interesse em escrever. Não tem nada assim, rascunho de adolescente, nada disso, como muitos autores têm. Eu não sei, foi naquele momento ali que eu escrevi até um texto chamado A Lenda do Bandejão, porque o Bandejão na faculdade tinha acabado há muitos anos. Eu fiz uma história de um estudante, um fantasma que aparecia assim com e o último aluno a ter comido no bandejão, então era uma brincadeira. A partir dali eu tomei um gosto pela escrita que eu não sei explicar, assim. Quando eu tenho uma ideia para escrever, eu desenvolver, eu posso estar em qualquer lugar que eu anoto ali pelo menos a ideia para depois desenvolver, porque eu vi que aquilo era o que eu queria fazer. Né? Quando a gente descobre aquilo que realmente
tem vontade de fazer, que é a vocação, eu acho que aquilo é inexplicável. Assim, eu não consigo me ver hoje em dia mudando de profissão, tentando fazer outra coisa. A partir daquele momento eu passei realmente a desenvolver muito a escrita e o trabalho como jornalista ajudou muito. Porque no jornalismo a gente escreve o tempo todo, então isso me ajudou a sintetizar a informação de um jeito que hoje eu consigo fazer um texto, acredito, assim, um pouco mais claro, que flui melhor. Então virou realmente uma coisa vocacional mesmo, assim, eu escrevo por profissão, mas também por prazer. Você falou algo que é natural que campeie um pouco o imaginário das pessoas que não lidam diretamente com a escrita, de anotar coisas que você vê para desenvolver depois talvez uma possível história. Como é que essa busca pela inspiração, o que você observa ao longo do seu dia, da vida, para que depois ela nasça uma história, de repente um conto, não sei, algum tipo de texto que você venha desenvolver depois, que pode acabar gerando um livro, no fim das contas? Na verdade, presto muita atenção no cotidiano, nas pessoas, nas ruas. Então, por exemplo, eu pego um trem, às vezes um camelô fazendo uma propaganda, eu anoto. Às vezes eu acho curioso, acho criativo. Situações do dia a dia, momentos de solidariedade ou de situações que eu vejo na rua que até bastante curiosas. Eu anoto sempre o que eu vejo, assim, que eu acho que pode gerar um texto literário ou uma crônica. Mas a inspiração maior vem do cotidiano mesmo, do que eu vejo na rua e dos detalhes, né? Eu gosto muito de estar atento aos detalhes do que eu vejo na rua, principalmente envolvendo relações humanas, né? A relação das pessoas, assim, principalmente desconhecidas, né? O cidadão anônimo que está na rua, de repente se vê diante de uma situação que pode pode ter um fundo literário ali. Agora, dentro da sua percepção como escritor, como jornalista, o que você acha do público? Os leitores hoje em dia, independentemente de ser as pessoas que consomem notícias ou mesmo textos literários, eles preferem mais algo ligado ao entretenimento, uma distração, ou um texto mais sério, mais ligado realmente à literatura? Olha, eu tive uma experiência no meu bairro, Campo Grande, numa livraria chamada Edital, que tem o Clube do Livro. E no Clube do Livro eu percebi muitos adolescentes lendo bastante. Tem muitos livros que envolvem as questões enredos da mitologia, né? Que hoje em dia você vê Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livro que é de mitologia. Seria o Júlio Verne de gerações anteriores. E são livros grandes, são livros de 500, 600 páginas. Nós vimos na Bienal alguns fenômenos como as escritoras, as blogueiras, Paula Pimenta e outros autores, que estão assim, com um público leitor muito grande de pessoas jovens. Eu acho que assim, às vezes vai muito no entretenimento, mas se a pessoa tomar gosto pela leitura, acho que depois ela acaba se aprofundando em temas mais sérios ou assim, mais, digamos, que fazem parte do cânone literário, né, vamos dizer assim. Mas só o gosto pela literatura, já nessa fase, que as pessoas falam que o brasileiro não lê, acho que a internet também ajuda muito, porque você acaba tendo que ler muito na internet, embora seja uma leitura mais fragmentada. Mas eu vejo, né, nessa experiência que eu tive lá vendo o Clube do Livro funcionar, eu vejo que realmente tem um público hoje jovem lendo bastante, uma leitura muito voltada para a mitologia e também para o cotidiano delas, que é o que eu vejo nessas autoras como a Paula Pimenta e outras também. Qual a sua análise, dentro dessa experiência que você tem de vida, no campo do jornalismo, qual que você acha que é o papel do jornalista hoje? Até porque você mencionou alguns desafios que se tem. Hoje a informação vem numa velocidade muito maior. O que você acha, como é que você acha que está o papel do jornalista hoje no meio dessa velocidade tão grande de informações? Hoje o jornalista noticia simplesmente o fato, acho que ele já está concorrendo com um garoto que tem um celular e vai lá e tira uma foto, né? Eu acho que o jornalista tem que trabalhar mais o papel de ser um avaliador, talvez aprofundar aquela notícia, ele pegar aquela notícia e tentar contextualizar em outras fontes, ele buscar enriquecer aquela notícia de alguma forma. Eu acho que o jornal de papel, por exemplo, que ele ficou muito enxuto agora, porque não tem mais sentido você dar uma notícia que aconteceu agora, amanhã, no jornal de papel, porque aquilo já está assim, super já massificado. Então acho que o papel do jornalista é ele procurar se aprofundar cada vez mais até culturalmente mesmo, para dar aquela notícia um contexto mais desenvolvido. Quando o leitor for ler no dia seguinte, ele tem uma visão mais abrangente daquele fato, né? Senhor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Hoje você está acompanhando essa nossa conversa com o André Mansur, ele é jornalista e escritor aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes.